Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um dos assuntos mais quentíssimos da área da química no ensino médio, que é equilíbrio químico. Por causa do impacto da relevância desse conteúdo na nossa sociedade, então a gente usa muito isso para estudar medicamentos, para estudar princípios ativos em fármacos, em fitoterapia, a gente usa muito para pesquisar princípios de saúde, do metabolismo, né, dos seres vivos. Então, e também aspectos das tecnologias que usam engenharias e química. Então, é muito relevante o conteúdo de equilíbrio químico e é isso que a gente vai estudar agora. Bom, de forma geral, na nossa vida, existem muitos processos que são considerados irreversíveis. Então, por exemplo, quando você come uma rosquinha, a digestão da rosquinha, né, ela se dá a partir de um monte de reações químicas. Então, a rosquinha chegando aqui, né, no estômago, tem o contato com a acidez estomacal, com um monte de enzimas digestivas, e ao longo do trato gastrointestinal, essa rosquinha vai sofrendo uma série de transformações. Uma parte da rosquinha vai virar nutrientes úteis ao corpo e outra parte da rosquinha vai virar resíduos, então o famoso cocozinho. Então, a digestão é um processo considerado irreversível, ou seja, os produtos finais da digestão, né, sejam eles nutrientes ou cocozinhos, eles jamais, né, em condições naturais, vão voltar a ser rosquinha novamente. Então a gente vai chamar o processo digestivo como um processo de um sentido, de um único sentido, né? Ele vai para um único caminho, ou seja, produz, né, nutrientes e cocozinho, e que a gente não consegue mais produzir a rosquinha novamente a partir desses produtos. O processo de cozimento e de preparo de alimentos também são considerados irreversíveis, né? Então você tem, por exemplo, a massa do pão. Você tem a mistura do pão e aí você bota para assar, fica uma delícia, mas o processo final, o pão assado, ele jamais vai conseguir voltar a ser os ingredientes da massa não cozidas. Então, o cozimento de alimentos, assar alimentos, nesse sentido, são sempre chamados processos irreversíveis, né? Onde os produtos jamais voltariam a ser reagentes novamente. Bom, agora se você está chupando um sorvetinho delicioso e esse sorvetinho der uma derretida, se você pegar e colocar ele no congelador novamente, então este processo de derretimento ele vai se reverter e você consegue ter o seu sorvetinho congelado novamente. A mesma coisa assim, olha que lindo, né, essa produção de metal aqui, né? Então você tem o metal, por exemplo, o ouro, ele está sólido, você funde ele, transforma ele, né, numa barra de ouro e se você precisar, você consegue derreter novamente e fazer novos ouros derretidos para fazer novas barras. Então, esse processo de derretimento de algumas substâncias ou misturas, como o sorvete e como o ouro metálico, são processos chamados reversíveis, ou seja, você consegue novamente fazer, a partir do derretimento, fazer a substância voltar a ser sólida novamente. Então veja, na natureza, na nossa vida real, existem processos que são chamados reversíveis e outros irreversíveis. Bom, agora focando um pouco mais na questão de reações químicas, vamos pensar na madeira. Então você pegou a madeira, fez ali, tá frio, fez uma fogueirinha, né, para assar um milho verde delicioso. E aí, ou então, né, jogar batata doce para assar na fogueira, ou coisa gostosa. Então, a fogueira, ela é feita de madeira, né? Então, você colocou madeira lá, a madeira entra em combustão e a madeira no final, como produto, vai gerar cinzas, né, e gases. Então tem vapor d'água, tem CO2, tem até fumaça. No final, quando você olha para o que sobrou, né, da fogueira, você não vê mais os troncos de árvore e as folhas que você utilizou. Então, aquele produto final, ele está completamente diferente dos reagentes, que no caso era a madeira e o oxigênio do ar. E você já tem um processo que a gente vai chamar de irreversível, ou seja, você não consegue mais transformar os produtos dessa combustão em madeira novamente. Não naquele sistema.
é claro que se você pensar na natureza, né, as cinzas, né, e os vapores produzidos, por exemplo, o gás carbônico, ele pode ser incorporado numa planta novamente, através da fotossíntese. E a síntese pode vir, as cinzas, né, da fogueira pode virar nutriente. Então pode ser reincorporado pelas plantas e virar madeira novamente. Então assim, isso, o ciclo desses elementos na natureza até é reversível, mas a reação, né, se eu considerar somente aquela reação química, você não consegue transformar os produtos em reagentes novamente, tá? Então ela é chamada de reação química irreversível. Bom, mas algumas reações químicas são chamadas reversíveis. Então, não sei se vocês lembram, né, quando a gente faz aquele experimento no primeiro ano do ensino médio, de repolho roxo, do corante do repolho roxo com ácidos, bases e sais. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, nesse tubo de ensaio 6, uma cor muito próxima da cor do suco do repolho roxo. Então, esses tubos foram todos feitos com soluções, com misturas aquosas de suco de repolho roxo. Então, o que acontece? A corzinha 6 é a cor do repolho roxo natural, tá? Então, se você adicionar ácidos a esse repolho, a esse suco, ele vai mudando de cor, tá? Então, ele vai ficando aqui mais pro rosa, para essa corzinha aqui. Agora, se você começar a adicionar bases, né, hidróxidos nesses tubos, aquilo que era rosinha, mais pro vermelhinho, começa a virar roxo novamente. Então ele pode voltar a ser a cor roxa, como ele era originalmente. Se você adicionar mais bases, por exemplo, né, um pouquinho de hidróxido de sódio ou um pouquinho de bicarbonato de sódio, essa cor ela vai se alterando, né, mais para o azulado, então mais esverdeado, azulado e chega até um amarelo. E essas mudanças de cor, elas são reversíveis, a depender da quantidade de bases ou da quantidade de ácidos que você adiciona no suco do repolho roxo. Então, veja, a produção de corantes variados envolve reações químicas. Então, uma reação química está acontecendo transformando a cor do repolho roxo para rosa ou cor do repolho roxo para azul. Só que, a depender da quantidade de ácido e base que você joga em cada uma delas, você consegue voltar a cor azul para o roxo e a cor rosa para o roxo novamente. Então, esse tipo de reação ela é chamada de reação química reversível. Então, vamos dar mais uma olhadinha nisso. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma reação de reagentes A e B virando produtos C e D. Ela é chamada de reversível quando, né, então, os reagentes viram produtos e os produtos já não conseguem mais voltarem a ser reagentes. Então, essa reação ela é indicada por uma única seta. Tá vendo aqui, ó, a seta indica a transformação química. Uma única seta indica uma reação que é chamada de irreversível. Vamos ver como ficaria um gráfico de concentração por tempo. Olha só. Então, você tem uma curva onde os reagentes, no começo da reação, eles estão em grande quantidade, né? Então, aqui, ó, você tem uma concentração grande de reagentes. Por exemplo, essa reação genérica, reagentes virando produtos. Então, no começo da reação, você tem uma concentração nula de produtos, ou seja, você não tem produtos ainda, né? Então, se você coloca milho de pipoca para virar pipoca, no começo você olha para a panela, antes da reação, antes de aquecer o milho, então você não vê grãozinhos, você não vê pipoca estrelada, você só vê grãozinhos. Então, você tem 0 produtos. Mas, conforme os reagentes estão sendo consumidos, então a concentração deles cai ao longo do tempo, a concentração dos produtos vai aumentando, né? Então, os reagentes eles vão sendo consumidos e sendo transformados em produtos. Os produtos, as concentrações vão aumentando, aumentando, aumentando. No final da reação, de uma reação irreversível, você tem um consumo quase que total, né, dos reagentes. Claro, no final pode sobrar até um pouquinho de reagente sem reagir. Então, é o famoso milho da pipoca que sobra lá no fundo, né, sem estourar. Mas, de forma geral, as reações irreversíveis elas vão consumir os reagentes e os reagentes nunca mais vão se tornar, depois que eles se tornaram produtos, os produtos nunca mais vão voltar a ser reagentes novamente. Então, você tem esse tipo de gráfico aqui. Bom, mas, né, como existem reações reversíveis, vamos estudá-las agora. Então, minha gente, vamos olhar o estranho caso do tetróxido de dinitrogênio.
Então, essa substância maluquinha aqui, o N2O4, é um gás. O que acontece com ele? Esse gás, né? Então, eu tenho aqui um tubo de ensaio, e nesse tubo de ensaio eu tenho este gás. Né? Eu analisei quimicamente e eu percebi a presença desse gás. Conforme passa o tempo, eu percebo que este tubo de ensaio de coloração incolor, esse gás ele é incolor, ele começa a se tornar mais castanho, né? E eu analiso, então, né, o que tem dentro desse tubo castanho e eu percebo um outro composto, que é o NO2, o dióxido de nitrogênio. Então, o dióxido de nitrogênio, nós sabemos que ele é mais castanho. E o N2O4, incolor. Então, eu consigo perceber que houve uma reação química, né, do N2O4 virando o NO2, conforme essa reação aqui, tá? Olha o que acontece. Se eu tiver um tubo de ensaio com NO2 exclusivamente, como é esse caso, então, ó, eu tenho NO2, tubo de ensaio. O NO2 ele tem uma coloração castanha escura, bem, né, bonitinha, como a gente consegue perceber aqui. E depois de um tempo, eu percebo que o NO2 ele também se transforma de castanho escuro para um castanho mais claro. Então, aqui eu só tenho neste tubo de ensaio exclusivamente NO2. E quando eu analiso quimicamente a composição, né, desse tubo de ensaio mais clarinho, mais castanho claro, eu percebo que também tem N2O4. Ou seja, aqui nesse processo eu também evidencio uma reação, né, do NO2, que tem coloração castanha, também se transformando em N2O4. No final das contas, o que eu tenho? Tanto o N2O4, né, fica de coloração incolor, também fica de cor castanha clara ao longo do tempo, e o NO2 de coloração castanho escuro também fica de cor castanha clara ao longo do tempo. O que a gente observa é que ao longo do tempo, tanto o N2O4 se transforma em NO2, quanto o NO2 se transforma em N2O4. No final das contas, eu tenho um tubo de ensaio que fica com a cor nem incolor, nem castanho escuro. É uma cor intermediária. Na verdade, é uma mistura dos dois compostos. Olha só o que está acontecendo. Quando eu olho para esse tubo de ensaio de cor castanho claro, eu tenho, na verdade, duas reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto aqui, ó, o N2O4 vira NO2, então N2O4 vira NO2, esse é incolor, esse é castanho escuro, quanto o NO2 vira o N2O4. Então, na verdade, nós temos aquilo que a gente chama de reação química reversível, né? Então, o gás incolor N2O4 se transforma em NO2 e, ao mesmo tempo, uma parte desse NO2 se transforma em N2O4. Então, gente, o que a gente percebe nesse experimento, né, onde o tubo de ensaio, né, se você partir de um tubo de ensaio incolor de N2O4, ele vai ficar castanho claro, e se você partir de um tubo de ensaio castanho escuro de NO2, ele também vai virar castanho claro. O que a gente percebe é que o tubo de ensaio castanho claro, ele tem os dois compostos ao mesmo tempo, tanto o N2O4 quanto o NO2, mostrando que a reação do gás incolor para o castanho escuro e do castanho escuro para o incolor acontece ao mesmo tempo. E a gente vai chamar isso, então, de uma reação do tipo reversível, aonde um reagente vira produto e aquele produto volta a ser reagente. Então, são reações que a gente chama de concomitantes. O que é concomitante? Que acontecem ao mesmo tempo. Quando a gente verifica isso, né, ao longo do tempo, onde as concentrações desses reagentes e produtos se estabilizam, a gente chama isso de equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico, então, vai acontecer com reações químicas que são reversíveis. Então, olha só, como que seria o gráfico da concentração dessas substâncias? Então, eu tenho aqui, ó, eu começo lá no meu tubo de ensaio com NO2, né, que seria, neste caso, o meu gás, né, castanho escuro.
E aí, ao longo do tempo, essa quantidade de NO2 vai caindo, a concentração de NO2 vai caindo, conforme, né, o NO2 vai caindo, aumenta a concentração do gás incolor, que é o N2O4. Então, veja só, aqui eu tenho no início somente um gás castanho escuro, que é o NO2, e conforme o tempo vai passando, ele vai se degradando em partes e produzindo N2O4. A questão é que, como essa reação é reversível, chega um momento que o N2O4 também produz NO2, porque a reação é reversível. Então, vai chegar um momento, né, que eu tenho a ocorrência das duas reações ao mesmo tempo. E esta condição, onde as duas concentrações se estabilizaram ao longo do tempo, veja, a partir deste tempo, você tem as duas concentrações estabilizadas, né? Então, eu vou chamar isso aqui da ocorrência de um equilíbrio químico, onde eu tenho reações químicas reversíveis concomitantes. Como é que eu represento isso na prática? Bom, a IUPAC, que é a Associação Internacional de Química Pura e Aplicada, né, onde tem a Convenção da Representação das Reações Químicas e dos Compostos, representa da seguinte maneira. Então, toda reação reversível é indicada não mais com uma única seta, mas sim com duas setas, a do sentido direto e a do sentido inverso. Então, olha só, eu tenho reagente A e B e E, o sentido direto eles produzem produtos C e D, porém, no sentido inverso, as substâncias C e D, elas são reagentes produzindo produtos A e B. Então, veja, quando você vê duas setas num sistema químico, você tem que saber que ele se trata, então, de reações reversíveis, que se trata, né, de um sistema onde eu tenho duas reações acontecendo ao mesmo tempo, e aí você vai ter duas leituras. A leitura do sentido direto, onde A e B serão reagentes, C e D serão produtos, e a leitura do sentido inverso, onde C e D são reagentes e A e B são produtos. Então, veja, a definição de quem é o produto e quem é reagente vai depender do sentido que você está olhando para a sua reação, tá? Então, fique esperto com isso, que é um ponto de atenção. Bom, o equilíbrio químico, ele é dinâmico, ou seja, ele acontece o tempo todo, né? Então, o que é reagente num sentido é produto no outro, e vice-versa. E olha só que interessante, né? Olhando para esse outro gráfico aqui, a partir deste instante, você tem uma estabilização das concentrações das substâncias. A gente vai chamar, então, que este tempo, este momento em que as concentrações das substâncias se estabilizam, a partir deste momento acontece o equilíbrio químico, tá? Antes desse momento, o equilíbrio químico ainda não foi atingido. Depois dele, o equilíbrio foi atingido. Então, este tempo, esse instante, é chamado de tempo de equilíbrio. Então, olha só, recapitulando, né? Nem a reação direta do N2O4 virando NO2, nem a inversa, se processam completamente. Ambas parecem parar num ponto intermediário, que é denominada situação de equilíbrio químico, ou seja, a reação ela não se dá num único sentido, elas acontecem nos dois sentidos ao mesmo tempo. E a velocidade de uma reação se torna igual à velocidade da outra reação, né? Então, tanto a produção de NO2 quanto a produção de N2O4 acontecem na mesma velocidade a partir do tempo de equilíbrio químico, né? Então, essa condição é chamada de equilíbrio químico, onde a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são a mesma, mantendo a concentração das substâncias num padrão contínuo ao longo do tempo, né? Num patamar ao longo do tempo. Então, olha só, né? Equilíbrio químico é a situação no qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram mais, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Lembre-se sempre disso, né? O equilíbrio químico é sempre dinâmico.
Então, os químicos, eles usam as representações de duas setas, assim, e também, às vezes, é usado duas setas um pouquinho diferentes, assim, tá? Mas sempre que houver essas duas setas, a gente vai entender que se trata de reações químicas reversíveis, em situação de equilíbrio. Então, olha só, de acordo, né, com a IUPAC, a gente vai usar uma seta para reações que se completam no sentido direto, duas setas para reações que acontecem em ambos os sentidos, portanto, são reversíveis. Esta representação de duas setas diferenciadas, né, para uma reação em equilíbrio. Então, muitas vezes, as duas setas assim ou assim são usadas para reações em equilíbrio. E às vezes também você vai até encontrar no lugar de setas um sinal de igual, tá? O sinal de igual, elas também são usadas algumas vezes, então não é incomum encontrar. E quando você vê isso, elas estão representando sistemas em equilíbrios também. Bom, como a gente falou, né, num sistema de reações reversíveis, a partir do momento que o reagente começa a se degradar e os produtos começam a se transformar, né, a serem produzidos, mas como é uma reação reversível, o produto também vira reagente e vice-versa, a partir do momento em que as concentrações se estabilizam, esse tempo é chamado de tempo de equilíbrio. Então, é o tempo a partir do qual o sistema entra em equilíbrio dinâmico. Existem equilíbrios que são chamados de homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos, eles acontecem numa única fase, ou seja, olha esse exemplo, né? Aquele dos gases, né? Então você não distingue aonde está um composto, aonde está o outro. Existe uma única fase, nesse caso, uma fase gasosa. Esses são chamados de equilíbrios homogêneos. Esse outro equilíbrio aqui, ó, desse ácido em água, está todos esses compostos dissolvidos na água. Então, esta reação de ionização, que é reversível, acontece na fase aquosa, então é uma única fase. Você olha para o sistema, você vê uma única coisa, né? Ou seja, esses compostos dissolvidos na água. Você não consegue distinguir duas ou mais fases. Então, é chamado de equilíbrios homogêneos. Os equilíbrios heterogêneos acontecem, né, em mais de uma fase. Então, as substâncias podem estar em estados físicos diferentes. Então, olha só, este equilíbrio químico, ele acontece com substâncias sólidas e substâncias gasosas. Então, você olha para o sistema, você vê gases e sólidos ao mesmo tempo. Este outro equilíbrio químico, você vai ver substâncias sólidas e substâncias dissolvidas na água. Então, você vê duas fases ao mesmo tempo. São chamados de equilíbrios heterogêneos. É fácil de entender, né? Bom, existe um conceito muito importante quando a gente estuda equilíbrio, que é o conceito da constante de equilíbrio em termos de concentração. Veja, o equilíbrio químico não se dá, a gente não falou que se dá a partir, né, de um momento em que as concentrações dos participantes da reação se tornam constantes? Bom, se as concentrações se tornam constantes a partir do tempo de equilíbrio, existe uma expressão matemática utilizada pelos químicos e cientistas que também reflete essa concentração constante. Então, essa expressão matemática, usando os valores das concentrações constantes dos participantes das reações, ela vai me gerar um valor que também é uma constante. Veja, se eu usar, né, uma expressão matemática de valores constantes, eu chego num valor constante. E este valor é conhecido, então, na química como constante de equilíbrio em termos de concentração. Bom, veja bem, a expressão da constante de equilíbrio em função de concentrações é definida como a multiplicação das concentrações em mol por litro, então eu estou falando de uma concentração específica, que é a concentração em mol por litro, dos produtos dividido pela dos reagentes, todas elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho essa reação A com B reagindo, produzindo C e D. Veja, na leitura do sentido direto, A e B são reagentes, C e D são produtos, no sentido direto. Lembra que sistemas em
sistemas reversíveis em equilíbrio, o sentido direto e o inverso acontecem ao mesmo tempo. Só que a leitura que eu faço é que A e B são reagentes do sentido direto. Então, veja, a expressão da constante de equilíbrio para esse sistema é sempre assim. Olhando somente para o sentido direto, C e D são produtos. Então, você vai descrever, né, a concentração dos produtos, multiplicando. Cada produto, né, a concentração molar, mol por litro, vai ser elevada ao coeficiente estequiométrico daquela substância em particular. Então, por exemplo, se o coeficiente estequiométrico do composto C é 2, então aqui seria C elevado a 2, tá bom? Se do D é 3, então é D elevado a 3. Então, você vai multiplicar as concentrações molares dos produtos elevados aos expoentes, né, que são os coeficientes estequiométricos desses produtos, dividido pelas concentrações molares dos reagentes elevados aos expoentes dos reagentes. Tá bom? Então, veja, o colchetes, quando eu tenho uma substância química em colchetes, isso na química é a representação da concentração molar. Então, substância em colchetes é concentração molar na química. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Eu sempre referencio a temperatura em que acontece aquele sistema em equilíbrio. Então, é muito importante porque cada temperatura, né, se você aumentar a temperatura ou diminuir, você altera a constante de equilíbrio, tá? Então, por isso que toda vez que você encontrar valores de constante de equilíbrio, você sempre vai encontrar a referência da temperatura em que ela está sendo mensurada. Então, olha só, você tem uma constante de equilíbrio aqui para essa reação, né, do SO2 com O2 virando SO3. A constante de equilíbrio é um valor numérico de 9,9 vezes 10 a mais 25, então um valor altíssimo. Essa constante que para essa reação, N2O4 NO2, é 4 vezes 10 a menos 2, então é um valor baixíssimo. Então vejam, os valores das constantes de equilíbrio variam com a temperatura e variam também para cada tipo de reação. Então cada sistema tem um valor de constante de equilíbrio diferente, tá? Que a gente vai consultar normalmente em tabelas, porque os químicos já fizeram esse esforço danado de calcular as constantes de equilíbrio de um monte de sistemas reversíveis. Então, olha só, como que se dá a variação da constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente vai chamar de Kc, em relação à temperatura. Veja, como a temperatura altera a dinâmica da reação, então você sempre afeta as concentrações dos participantes da reação com o aumento ou a diminuição da temperatura. Então, cada sistema vai ter variações específicas. Então, por exemplo, vamos pegar essa reação do N2O4 se transformando em NO2. A 25 graus Celsius, eu tenho uma constante de equilíbrio de 4 vezes 10 a menos 1. A 227 graus Celsius, eu tenho 4 vezes 10 a mais 1. Então, veja, você modifica o valor da constante de acordo com a temperatura. Neste caso, o aumento da temperatura está provocando um aumento da constante de equilíbrio, tá? Então, a cada temperatura você mede uma constante de equilíbrio em termos de concentração, e neste caso, a constante está aumentando de valor com o aumento da temperatura. Para este outro exemplo, né, do nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia, então, você tem um aumento da temperatura diminuindo a constante de equilíbrio. Veja, cada sistema tem um comportamento diferente. Às vezes, o aumento da temperatura diminui a constante de equilíbrio e às vezes é o contrário. Então, cada caso você vai prestar atenção. As concentrações que aparecem na constante de equilíbrio possuem unidade mol por litro. Mas isso poderia fazer a gente pensar, né, que como a expressão da constante é uma multiplicação e divisão de concentrações, eu poderia ter unidades variadas de mol por litro elevado ao quadrado, ao cubo e por aí vai. Mas, na verdade,
o que se tem na química é que a constante de equilíbrio, Kc, ela é considerada adimensional. As razões para isso são estudadas no ensino superior. A gente não vai demonstrar por que ela é adimensional aqui nesse espaço. Mas é importante saber que o valor da constante de equilíbrio ele é um valor numérico exclusivamente, sem qualquer tipo de unidade. Então, é só o número ponto final. Então, ó, concluindo, né? Kc trata-se de um valor numérico sem unidades. Exemplo, a constante de equilíbrio para um sistema é 0,36. Não existe unidade para isso, é 0,36, ponto final. Então, gente, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês e revisem esse conteúdo que é muito importante. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.